Olá, eu sou a Carol Sintra, especialista em carreira, já atuo mais de 6 anos nessa área e percebendo ao longo do tempo que muitos profissionais, empresários, recrutadores têm muita dificuldade de atuação, decidi criar o Você Recrutador. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de tempo e processo seletivo. Como eu me organizo, Carol? Como eu faço a gerência aí do meu processo seletivo em relação a tempo? Pensa em tempo de processo seletivo, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o volume de vagas. Se são poucas, se são muitas, qual o tempo que você tem, qual o prazo de fechamento você tem dessa oportunidade, e aí tudo isso vai impactar na sua agenda, tá? Então vamos fazer uma simulação aqui de um processo que eu vou selecionar 4 pessoas, tá? Então a gente vai colocar um processo pequeno. Eu vou selecionar 4 pessoas e aí como que eu faço essa gestão, essa agenda, Carol? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar aí, se você já tem em mãos a solicitação dessa vaga, né, o preenchimento de perfil, ok, a gente não vai contar essa agenda, vamos supor que você já tenha isso. Se você não tiver, coloca pelo menos de 1 a 2 dias úteis para você fazer esse preenchimento, junto com a liderança, a gerência ou o seu cliente, se você for um consultor, tá bom? Então, depois disso, a gente começa a contar o tempo aí de triagem ou divulgação, até você conseguir fazer isso, né? Postar em redes sociais, organizar o seu perfil. Eu falo um pouquinho disso mais em outros materiais, né, de como montar isso. Aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre a gestão do tempo. Então vamos colocar aí que você montou, né, o seu avatar de marketing, já pensou aí no seu candidato perfeito, você vai começar a anunciar isso. A gente precisa de, no mínimo, tá, para ter um resultado aí, pensando em 4 oportunidades, por exemplo, ou até uma mesmo, 3 dias de divulgação, o mínimo, tá, gente? Então a gente vai colocar na nossa agenda mais 3 dias para a gente começar a divulgar essa oportunidade. O que você pode fazer? Assim que você for recebendo o currículo, se você tiver muita urgência, você já pode ir triando e fazendo, né, o fluxo do processo. Se você não tiver urgência, tanta urgência, aguarda pelo menos os 3 dias e comece aí a fazer uma triagem. Para triagem, pensando nesse volume de vagas, né, que é um volume menor e aí vai contar muito se você tiver um ATS, que é uma plataforma que vai te ajudar a filtrar de uma maneira muito rápida, né? Você vai gastar mais ou menos um dia. Se você não tiver, for por e-mail, for de papel em mão, você pode gastar um pouquinho mais. Pensando que esse processo que eu tô fazendo, ele vai ter um fluxo de triagem, depois da triagem eu vou mandar um teste ou uma prova para os candidatos, vamos colocar aí para fazer esse envio para contatos com os candidatos pelo menos 2 dias. Depois disso eu vou fazer uma entrevista depois com esses candidatos que passaram para a próxima etapa. E aí eu vou jogar pelo menos 2 dias com entrevistas para poder organizar na minha agenda. Depois desses 2 dias eu já vou com os finalistas e penso uma agenda com o gestor. Dica que eu dou, já deixa mais ou menos pré-agendado, calcula os seus dias e já deixa mais ou menos pré-agendado com o gestor uma data, para a agenda não ficar muito longe, o gestor ou o seu cliente, para a agenda não ficar muito longe, você não perder esses candidatos, tá? Uma excelente dica. Então vamos colocar que você já está na fase de apresentação para o gestor. O que pode acontecer, né? A gente sabe que o processo seletivo é muito flexível, então pode ser que em um momento aconteça um erro ou algo não dê certo, e aí você seleciona os candidatos e no meio da seleção os que você gostou desiste, ou no meio da seleção aí você não conseguiu completar o quadro por falta de perfil, e aí você tem que começar de novo, ou começar uma nova divulgação, né? Pode ser que você acabou os seus currículos, você não tenha mais, você tem que começar uma nova divulgação e o processo do zero, ou se você tiver currículos e você pode começar em uma nova entrevista ou uma nova rodada de teste. Então você tem que colocar aí alguns dias a mais, que pode ser que você não feche de primeira, pode ser que não dê certo, ou sei lá, pode ser que o candidato selecionado, ele desista e você tem que começar o processo de novo. Então também a dica que eu sempre dou é, finalize a vaga no sistema ou no site ou no anúncio, assim que o candidato estiver selecionado e já estiver indo para admissão. Pode ser que no meio desse caminho não aconteça. Então a gente pensa numa média de um processo pequeno, pelo menos 7 dias úteis, tá? No mínimo, para a gente conseguir aí fazer um bom processo, um processo elaborado. Então organize em relação a isso a sua agenda. Outra coisa que você não pode de maneira nenhuma esquecer de colocar na sua agenda e tirar um tempinho para isso, é dar retornos aos candidatos, principalmente aqueles que não passaram, dar uma atenção maior. Se você comunica com seus candidatos pelo WhatsApp, pode ser que eles tenham dúvidas, e aí tira um tempinho do seu dia para respondê-los, para conversar, para dar uma atenção aí para os seus candidatos, combinado? Pessoal,
foi isso. Eu quis trazer uma maneira bem prática como fazer uma agenda de um processo seletivo, uma gestão de tempo de um processo seletivo. Mas como eu disse, vai depender muito do fluxograma, muito da sua realidade de contratação, mas pensando numa contratação pequena, uma empresa aí que já é mais enxuta, de um fluxo de contratação e de processo mais enxuto, a gente consegue aí ter mais ou menos uma agenda da maneira que eu expliquei, ok? Bom, foi um prazer falar aqui com vocês, eu tenho certeza que isso vai te ajudar, principalmente se você está iniciando a organizar um fluxo de processo seletivo, a organizar a sua agenda, para que você não se perca aí no meio do caminho. Por isso, não esquece aí de dar um joinha aqui no meu canal, de se inscrever no meu canal, aqui embaixo no link da descrição. Tem a minha lista VIP, na minha lista VIP você vai receber conteúdos fantásticos que vai te ajudar muito. E também não esqueça de acessar o meu site, Você Recrutador, lá tem um pouquinho dos meus serviços e você pode falar diretamente comigo. Obrigada, pessoal, e até mais!